Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Jornal das 6, com Miguel Viterbo Dias. André Ventura não exclui a hipótese de criar uma comissão parlamentar de inquérito aos mandatos de Luís Neves na Polícia Judiciária. André Ventura considera que a polémica à volta do Ministro da Administração Interna é motivo suficiente para uma comissão de inquérito. O líder da oposição afirma que existem provas óbvias de corrupção e por isso é necessário tomar medidas, apontando ainda ao dedo a atuação de Luís Montenegro e de António José Seguro. Nós podemos acreditar em alguém, ou no papel que alguém teve, ou no trabalho que alguém teve. Mas se os dados, as provas, os elementos nos demonstram que as instituições estão capturadas, que há elementos óbvios de conluio, de corrupção, de perturbação, então temos que tomar a decisão certa por muito que nos custe. É isso. E eu queria evitar que as instituições entrassem em confronto. Para isso é importante que o Primeiro-Ministro tome decisões, que o Presidente da República chame a atenção e que não seja só o líder da oposição a chamar a atenção. André Ventura em declarações aos jornalistas antes de entrar para uma reunião da bancada parlamentar e da Direção Nacional do Partido, que decorre na Assembleia da República. O Presidente do Chega confirmou que esta proposta de uma comissão parlamentar de inquérito a Luís Neves vai ser um dos pontos de agenda deste encontro. A investigação sobre os casos relacionados com Luís Neves será feita apenas pelo Ministério Público. A Polícia Judiciária não vai estar envolvida no inquérito aberto pela Procuradoria-Geral da República. A fonte oficial da PGR confirma ao Observador que o inquérito vai ser dirigido apenas pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. A Polícia Judiciária descobriu indícios da eventual prática dos crimes de descaminho e abuso de poder nas primeiras averiguações sobre o atrelado com amoníaco, que foi encontrado nas instalações da Constru Barcelos, a empresa de João Carvalho, o empreiteiro amigo de Luís Neves. O redator principal do Observador, Luís Rosa, explica que esta decisão do DIAP de afastar a PJ da investigação não é muito comum. Isso é uma decisão que não é comum. É raro o Ministério Público ficar com a investigação para si e não passar, não delegar num órgão de polícia criminal. Ou seja, na prática, a Procuradoria-Geral da República está a dizer que o Ministério Público, o DIAP Regional de Lisboa, vai investigar sozinho este caso. Mas faz sentido? Faz sentido porque este caso não é comum. Não é comum porque é a primeira vez que a Ex-Direção Nacional da Polícia Judiciária pode ser avisado no inquérito e, portanto, isso como é uma coisa histórica, portanto, faz sentido que não seja a PJ a investigar um ex-diretor nacional. A análise de Luís Rosa, autor do artigo que está em destaque no site do Observador sobre o caso do Ministro da Administração Interna. E o Ministro das Infraestruturas elogiou hoje o colega de governo, Luís Neves, pelo trabalho feito no controle de fronteiras nos aeroportos. Foi durante a apresentação dos planos para a construção do novo aeroporto de Lisboa que Miguel Pinteluz elogiou o espírito de liderança de Luís Neves. Hoje o aeroporto de Lisboa funciona melhor, o de Faro funciona melhor, o Sá Carneiro funciona melhor. E deve-se também a uma pessoa, um colega de governo, que quer referir aqui, não pelas circunstâncias que estamos a viver, mas por justiça. Porque sem ele, hoje não tínhamos os tempos de espera que temos nos aeroportos nacionais. Ao meu colega de governo, Luís Neves, o nosso sincero obrigado, e digo nosso em nome dos portugueses, porque já era, de facto, motivo de embaraço, palavra que o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas encontrou a dada altura e que foi também, por mim, utilizada, porque era, de facto, um embaraço nacional. E deveu-se a ele, a muitos outros, mas a ele e à liderança, ao espírito de liderança, à capacidade de resolver, que hoje podemos dizer que já não estamos na cauda da Europa, lideramos e também com as obras todas que estamos a fazer, com a paciência daqueles que utilizam o aeroporto, nomeadamente Humberto Delgado, hoje servimos melhor os portugueses e as portuguesas. Miguel Pinteluz a sublinhar que o elogio nada tem a ver com o momento atual que Luís Neves atravessa debaixo de polémica por causa desta amizade com o empreiteiro João Carvalho. O Governo e a ANA Aeroportos que apresentaram hoje este plano para a construção do novo aeroporto de Lisboa, que vai incluir uma ligação à capital de apenas 20 minutos. O Secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo, destacou a ligação rápida e também a diminuição dos tempos de viagem entre Lisboa
e outras cidades do país. Vamos ter também toda a ligação ao novo aeroporto, está fechado, e aliás numa colaboração muito próxima entre a IP e a ANA, fecharmos exatamente aquilo que é a solução mais rápida para conseguir chegar à estação do novo aeroporto. Temos também a expansão do metro do Sul do Tejo, temos também o túnel Algestra-Faria, que fará parte e que poderá eventualmente ter uma solução metroviária. E, portanto, estamos a falar de 20 milhões de passageiros por ano, estamos a falar de 20 minutos desde Lisboa até ao novo aeroporto por comboio. O novo aeroporto vai ficar nos concelhos de Montijo e Benavente, vai custar entre 7 e 9 mil milhões de euros, de acordo com o plano da ANA. A empresa prevê que a construção da infraestrutura comece em 2029 e fique concluída em 2033. E no que toca aos exames nacionais, o Primeiro-Ministro diz que o pior já passou. Depois do Ministro da Educação, Fernando Alexandre, ter prometido que todas as provas estariam classificadas até ao final da semana e dos resultados terem saído já durante a noite de sexta-feira, Luís Montenegro diz que o período mais complicado já foi ultrapassado e garante que Governo e Presidente da República estiveram sempre alinhados. Dizer que as preocupações do Sr. Presidente da República foram também sempre as preocupações do Governo e do Sr. Ministro da Educação e que creio que estão reunidas as condições para podermos dizer que o pior já passou, que as garantias de rigor e de equidade no processo estão salvaguardadas e de que esta segunda fase em que já nos encontramos possa ter muito menos perturbação do que teve a primeira e que no futuro o sistema possa responder. Luís Montenegro em declarações aos jornalistas depois da reunião com o primeiro-ministro grego em Atenas. O primeiro-ministro, que acrescenta que a maioria das pessoas que trabalham no sistema educativo considera que a mudança no processo de correção de provas foi positiva. O sindicato STOP considera que o ministro da Educação não tem condições para continuar no cargo. Numa longa reunião que durou mais de 2 horas e onde esteve presente também o secretário de Estado da Educação, Alexandre Almencristo, Fernando Alexandre só esteve nas reuniões durante a manhã. O coordenador do STOP, Daniel Martins, diz que ainda existem milhares de alunos a sofrer de ansiedade por não conseguirem programar o futuro enquanto estudantes. Diz que não havia necessidade de avançar já para a digitalização e pede por isso ao Ministro que assuma responsabilidades políticas. Perante aqueles que disseram isto é o melhor sistema, é mais rigoroso, de rigor não existe nenhum, é mais transparência não existe nenhuma porque não são dados absolutamente nenhuns, ou seja, e se perante isto tudo, que é o sistema, ou o resultado foi que isso não é verdade, quem é que assume essa responsabilidade? Ou em que país? Quando é que resolvemos em que os políticos têm que assumir as responsabilidades? Não é só das promessas, é daquilo que fazem e depois não resulta. Daniel Martins, do STOP, o tema central da agenda era o modelo de colocação de professores, mas os encontros ficaram inevitavelmente marcados pela polémica sobre a classificação dos exames nacionais. O Presidente da República de Timor-Leste lembra o papel de Luís Represas na independência timorense. Lembra o músico como alguém que era caloroso e que sabia captar a atenção das pessoas. No explicador da tarde política da Rádio Observador, José Ramos Horta, Presidente da República de Timor-Leste, esteve a contar o simbolismo de Luís Represas na comunidade timorense e diz que o artista sempre teve em conta a luta do povo de Timor. Sempre manteve na sua agenda artística, agenda pessoal, agenda de solidariedade, o sofrimento, a luta do povo timorense. E ele era uma personalidade muito acessível, simples, genuíno, que captava, não só pela sua música, mas captava pela sua personalidade simpática, calorosa, as pessoas. As lembranças do Presidente da República de Timor-Leste sobre Luís Represas no explicador da tarde política. O cantor morreu hoje aos 69 anos. E no Palácio de Belém recorda-se Luís Represas hoje. Uma homenagem promovida pela Presidência da República no Palácio de Belém. Estão a tocar, através de um sistema de som virado para a rua, algumas das músicas mais conhecidas do cantor português. O Presidente da República está numa visita oficial a Cabo Verde, mas mesmo assim interrompeu a intervenção que estava a realizar na Assembleia Nacional para lembrar Luís Represas. Um músico de exceção, com um timbre de voz inabalável e que muito contribuiu para a afirmação e para a defesa da língua portuguesa. Invocá-lo hoje é um duplo sentimento de quem perde um amigo e de um chefe de Estado que se curva perante a sua memória e agradecido pelo contributo que deu ao nosso país, à cultura, à afirmação da língua portuguesa, que ultrapassou verdadeiramente
vários continentes, que tocou gerações e que, no fundo, hoje nos faz sentir que perdemos alguém mesmo dentro de nossa casa. António José Seguro, nesta declaração na Assembleia Nacional de Cabo Verde, o Presidente da República de Portugal, que se emocionou neste discurso em que referiu a Luís Represa. Já o Primeiro-Ministro Luís Montenegro, através de uma mensagem divulgada na rede social X, lamenta a morte de uma das maiores referências musicais em Portugal. E há outras notícias a marcar a tarde desta quarta-feira. Já a data para o julgamento de Nicolás Maduro, o antigo presidente da Venezuela, e a mulher vão começar a ser julgados no dia 1 de junho do próximo ano. O advogado de defesa de Maduro diz que o calendário é realista e que acredita que não vai atrasar. Hoje, Nicolás Maduro compareceu a uma audiência de revisão do processo penal. Ele que está acusado de 3 crimes de conspiração, um de posse de armas e também de dispositivos de destruição em massa. O julgamento que está assim marcado para dia 1 de junho de 2027. A terminar no Estoril Open, o português Nuno Borges, o melhor da atualidade, foi eliminado na segunda ronda por 2-1. Há ainda 2 portugueses em prova, outro está em campo a esta hora. Tiago Torres venceu o set inaugural por 6-4 no único torneio português do circuito ATP. Já daqui a pouco vamos ter o vencedor hoje com a Judite França, a Raquel Cassis e a Helena Garrido.